Irmãos, vamos ao tema, até porque hoje é um dia especial, a hora avançou um pouquinho, mas o pastor já anunciou que vai ter feijoada para todo mundo, então a gente vai ter condições de refletir sobre algumas informações, alguns fatos, algumas experiências que o Senhor tem permitido a nós como Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Vamos orar pedindo a bênção de Deus? Abençoa-nos, Pai, a fim de que, à luz da Tua Palavra, as experiências do passado, sejam elas agradáveis ou não, nos ensinem, nos moldem, nos ajudem a viver hoje, no tempo chamado presente, de maneira mais santa, piedosa e responsável. Diante de Ti, que é o Senhor das nossas vidas, e também diante da sociedade, para a qual devemos ser sal e luz. Oramos, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, assim como esse tempo, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Acredito que essa expressão bíblica expressa o nosso sentimento de agradecimento a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado ao longo dessa caminhada histórica. Pode passar, por favor? Cada vez que a igreja celebra seu aniversário, o Senhor nos dá a oportunidade de refletir sobre as palavras de Moisés registradas no Salmo 90, o salmo mais antigo da Bíblia. No versículo 12 do referido salmo, a Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O aniversário que Deus nos permite celebrar hoje é uma excelente oportunidade para fazer esse exercício sugerido por Moisés. Aniversários nos convidam a contar os anos, a relembrar acontecimentos marcantes, alegrias, de sabores, provações e a agradecer a Deus pelos livramentos e cuidado. Por exemplo, nesta semana, o pastor informou aqui, o casal Moacir e Lúcia experimentou um livramento que realmente a gente só pode explicar pela intervenção misericordiosa do Senhor. O propósito de contar os nossos dias, na expressão que aparece no Salmo 90, para que alcancemos coração sábio, isto é, para que vivamos melhor do que antes. No que diz respeito a uma igreja, olhar para o seu passado é um exercício que traz novidade para uns, como eu, há várias pessoas que não estão aqui desde a década de 80, 90, desde a primeira década do século presente, mas que são novas, para as quais algumas informações serão novidades. Para outros, será a oportunidade de recordar algumas experiências. E, para todos nós, a possibilidade de aprendizado, sejam membros mais antigos, sejam membros mais novos. Ademais, é necessário pontuar que esse exercício, esse de contar os dias para que alcancemos coração sábio, deve ser feito sob a perspectiva de que, como disse o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para a frente. Eu chamo a atenção para duas palavras que aparecem nessa frase, nesse pensamento, as palavras compreendida e vivida. Para compreender a vida, nós temos que olhar para trás, mas para vivê-la, nós temos que olhar para frente. A mulher de Ló é um alerta para todos nós no que diz respeito a olhar para trás. Creio que todos se lembram que ela foi olhar para trás, quando na realidade não devia, porque o Senhor havia dito para não olhar, e ela se transformou numa estátua de sal. Então, ela é uma lembrança, mais que uma lembrança, um alerta para todos nós, de que olhar para trás no momento errado, isso complica, isso traz problemas. Mas olhar demais para frente também é arriscado.
Lá em Santiago, quando morávamos ali, eu e Carla, diariamente, durante um tempo, descíamos com as crianças, porque morávamos no 14º andar, para dar uma voltinha de bicicleta na quadra. Então, eu dizia que lá em Santiago a gente descia, e o Timotinho, que costuma ser mais sapequinha, ele na bicicleta azul, Helena na bicicleta branca, já não me lembro se essa era a ordem das cores, enfim. E ele, ali botando os pezinhos no chão, ele gostava de olhar para cima, ou olhar para o lado, só que isso implicava um risco muito grande. Trazendo aqui para nós, olhar sempre para frente também tem os seus riscos, porque o amanhã pode nos deixar ansiosos e inquietos. Precisamos de sabedoria em relação a ambos movimentos, ou seja, para saber olhar no momento e da forma certa para o passado, e para saber olhar no momento e da maneira correta para o futuro. Eu ilustro fazendo alusão aos carros. Os carros normalmente têm 3 retrovisores, e o retrovisor é justamente para a gente olhar para trás. Só que a gente usa o carro para que o carro vá para frente. Os carros têm 3 retrovisores, mas a marcha ré é usada só de vez em quando. Os retrovisores nos permitem olhar para trás para seguir adiante. Hoje celebramos 35 anos de organização eclesiástica. O que é organização eclesiástica? É quando vem uma comissão do presbitério e declara: está organizada a igreja. Mas isso não significa dizer que a história, a experiência da congregação se inicia no dia da organização eclesiástica. Se você não está familiarizado com os termos, antes de um grupo de pessoas, de um grupo de crentes, ser oficialmente igreja do ponto de vista formal, ele se constitui como uma congregação. Antes de congregação, costuma-se dizer que é um ponto de pregação. Então, começa normalmente de maneira muito modesta, na casa de um irmão, de uma família, na medida que outras pessoas se unem a esse grupo, normalmente uma igreja toma a responsabilidade e estabelece ali uma congregação, determinando um irmão para ser o dirigente da congregação. Pode ser um presbítero, pode ser um pastor, pode ser um seminarista, pode ser um membro da igreja com mais experiência, com mais conhecimento, com mais sabedoria. E aí nós temos uma congregação depois de ponto de pregação. Quando a congregação já tem condições de caminhar com as próprias pernas, isto é, já tem pessoas capazes de assumir os postos de presbíteros, ou presbiterato, e o diaconato, pessoas que serão ordenadas ao diaconato, e tem condições financeiras suficientes para levantar pelo menos grande parte dos seus recursos, essa congregação passa a ser uma igreja. Nesse caso, o que aqui a história nos ensina? Nossa caminhada, já dissemos isso, não começou no dia 9 de abril de 1989, quando veio uma comissão e organizou a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Então, pastor, 35 anos de quê? 35 anos desde que a congregação foi organizada como Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Nesse dia, ou naquele dia, 9 de abril de 89, essa comissão elegeu os primeiros presbíteros e diáconos e dirigiu o culto de inauguração oficial da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Contudo, essa história ela é mais antiga. Nessa manhã vamos relembrar alguns momentos da igreja da qual somos parte e apontar algumas questões para a nossa reflexão e edificação. Mas eu preciso, antes de entrar no conteúdo, fazer algumas observações, alguns esclarecimentos. Quais? O que nós vamos apresentar agora não é um histórico da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Não daria para fazer um histórico, apresentar um histórico em 50 minutos. E isso também demandaria muitos dias de pesquisa. Eu só pude dedicar, nas últimas 2 semanas, 2 tardes à revisão das atas e tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, através de uma visita que eu fiz, por exemplo, ao senhor Moacir e à irmã Lúcia, ali também estava a Márcia, filha deles, e trocar algumas mensagens de WhatsApp com alguns membros mais antigos da igreja.
Então, o que nós vamos apresentar não é um histórico, mas alguns fatos e informações que contribuem para o conhecimento de sua história. Pastor, por que você está fazendo essa observação? Para que alguém aqui mais antigo não vai, mas o senhor foi injusto, o senhor foi seletivo, essa parte não apareceu. Ei, vai com calma. Eu não estou dizendo que um histórico não é importante, eu só estou dizendo que o que nós vamos fazer hoje não é apresentar um histórico. É preciso ser realista para que a gente não nutra expectativas e não faça cobranças indevidas. Segunda coisa, segundo esclarecimento, o que será compartilhado foi extraído de atas, de um boletim antigo, do site e de consultas feitas a algumas pessoas. Obviamente, a partir dessas fontes, esses materiais, temos um vislumbre, uma imagem, um flash do passado, o que é bem diferente das experiências propriamente ditas. Quando a gente lê um livro de história, a realidade não é como está ali, daquele jeito, certinha, como está no livro de história. Ali sempre a coisa está mastigada, está resumida. A vida é muito mais complicada e complexa, mais dinâmica do que aquilo que aparece nos livros. Ah, então o senhor não gosta de livros? Os livros não são importantes? O senhor está criticando os historiadores? Não, eu só estou dizendo que a gente tem que ter essa sensibilidade, essa percepção. Uma coisa é conhecer a história pelos documentos, no meu caso. Outra coisa é ter vivido a história. Uma é a história escrita, outra é a história vivida. E o legal é quando a gente tem a oportunidade de cruzar as duas perspectivas. Por conta disso, já estou avisando, muito provavelmente haverá na apresentação que vamos compartilhar imprecisões e até alguns erros. Por quê? Porque a nossa pesquisa foi limitada e, eventualmente, pode acontecer de, em uma ata, em um boletim, ter alguma informação que não é correta e a gente reproduzir. Ou a gente interpretar de uma maneira equivocada. Então, vamos supor que, durante a apresentação, você perceba uma coisa que, pastor, não foi bem assim, eu vivi essa história. Você toma nota, e aí depois, na hora da feijoada, você compartilha comigo para a gente corrigir, e na próxima ocasião a gente vai melhorando. Então, paciência, porque aqui, inclusive, o pastor é imperfeito. Também leve em consideração que eu participo aqui dessa experiência, que é a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, desde fevereiro de 2022. Meu tempo de permanência aqui é inferior a 10% do tempo de vida da igreja. Então, realmente, a gente tem que ter essa humildade. Quero agradecer de forma muito especial o senhor Moacir e a dona Lúcia, a Marcinha, filha deles, é assim que todos a chamam, então, que não estou sendo desrespeitoso, a irmã Ivani e a Laura, que me emprestaram fotos. Pastor, eu lhe emprestei dezenas de fotos, o senhor mostrou só 2. Vai com calma, espera aí. Se Deus quiser, esse material será usado no futuro. A gente tem a ideia de fazer uma exposição, um painel, quem sabe para o próximo ano, e oferecer mais subsídios para que se conheçam os feitos que Deus tem realizado em nosso meio. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente concebeu esse momento aqui hoje, a ideia era celebrar o aniversário da igreja no final de junho. Aí depois a gente descobriu que era em abril, aí encurtou mais ainda o tempo. Então, vamos com calma. Esclarecimentos feitos, eu quero começar mostrando a vocês um flash do dia em que um casal famoso visitou nossa igreja. Olha esse casal aí. Vocês conhecem ele? Esse é o seu Moacir e a dona Lúcia. Aí um galã e uma... Qual é o feminino de galã? Não sei, não é? A companheira, a esposa do galã, certo? Essa foto aí no encontro de casais do ano 2007. O seu Moacir e a dona Lúcia são os membros mais antigos, as pessoas que estão em nosso meio, mais antigas, as pessoas mais antigas estão conosco desde a época que era o ponto de pregação. A gente também tem outras, eu vou mencionar. Fica calma aí, não faz cara séria. Tem gente fechando o focinho para mim. Calma aí, vai com calma, tá bom? Outras fotos serão compartilhadas. Muito bem. Qual é, no nosso caso aqui, o dia dos humildes começos? Essa é uma expressão bíblica que aparece no livro de Zacarias, no capítulo 4, no versículo 10. O dia dos humildes começos é o dia 20 de março de 1980. Por quê?
20 de março de 1980. Isso foi uma quinta-feira, à noite. Certo? O Misael, há pouco, né, disse que a igreja começou num colégio. Sim, está certo, começou para ele e para a família dele, porque quando eles chegaram aqui, eles encontraram o colégio. Só que antes do colégio, a igreja se reuniu nos lares. Então, não é uma questão de que a informação dele está errada, é só depende da perspectiva. Em 20 de março de 1980, na residência do senhor Wilton Monteiro e da senhora Olinda Pereira Monteiro, a informação, o endereço é quadra 205, bloco F, realizou-se a primeira atividade do grupo que viria a ser organizado, quase 10 anos depois, como Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Então, foi a primeira reunião do grupo que deu origem à congregação que depois viria a ser a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. No culto feito naquela quinta-feira, estavam presentes os membros da família Cruz. Quem? O senhor Antíssimo da Cruz Reis, a sua esposa Ana Cruz, são os pais do senhor Moacir, a filha Tereza Cruz e o filho Moacir da Cruz Reis, acompanhado da esposa Maria Lúcia Cruz e das filhas Nara, Márcia e Nelma. Ao todo, estiveram naquele culto realizado no dia 20 de março de 1980, 18 pessoas. Quem era o senhor Wilton? Um irmão que trabalhava como zelador em um prédio próximo ao prédio onde o senhor Antíssimo residia. O senhor Antíssimo era o pai do senhor Moacir. Então, segundo as informações escritas, o senhor Wilton trabalhava, não é? Próximo a esse prédio. Tanto o senhor Wilton como o senhor Antíssimo tinham vindo de Ceilândia para o Cruzeiro em 1978, 2 anos antes. Eles já eram crentes lá em Ceilândia, e, pelo jeito, já eram presbiterianos, inferência minha. Né? Essa parte aqui, eu estou deduzindo que eles eram presbiterianos, por quê? Porque, quando eles começaram a se reunir aqui no Cruzeiro, a assistência que foi dada foi da Igreja Presbiteriana de Ceilândia. Muito bem. O senhor Antíssimo era vizinho de porta do filho Moacir, pelo menos essa é a informação escrita. Então, pai e filho, o senhor Antíssimo e o senhor Moacir, que está entre nós ainda, eram vizinhos de porta. O senhor Antíssimo... Aí está. Esses lares, quais lares? Do senhor Wilton, do senhor Antíssimo e do senhor Moacir, e mais outro que será mencionado um pouquinho mais tarde, mais na frente, estão diretamente relacionados com o nascimento da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Então, essa igreja, o embrião dela foi nos lares dessas famílias. O dia 20 de março de 1980 foi o dia dos humildes começos. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Foi então, ou seja, depois que começou essa reunião, na casa desses irmãos que vieram de Ceilândia, que o reverendo Carlos Fernandes Arantes, da Igreja Presbiteriana de Ceilândia, acompanhado de algumas ovelhas e alguns irmãos daquela igreja, veio dirigir a escola dominical e ministrar a ceia do Senhor, uma vez por mês. Você ainda não estava nessa época aqui não, viu, Misael? Você estava, quem sabe, pensando em vir aqui para Brasília. Chegou em 83, o Misael está aqui soprando. Ele passou a vir, né, o reverendo Carlos Arantes, uma vez por mês. Nos demais domingos, vinha o reverendo Euclides, não deu tempo de descobrir o sobrenome do reverendo Euclides, que pastoreava uma igreja presbiteriana, uma congregação da Igreja Presbiteriana de Ceilândia. Então, o titular era o reverendo Carlos Arantes. Ele acionou o auxiliar, que estava à frente de uma congregação da referida igreja, e o reverendo Euclides passou a dar assistência à nascente congregação aqui no Cruzeiro. Nessa altura, outro lá se somou aos já mencionados, o do irmão Elias Cordeiro. Então, além dos 3 lares já mencionados, o senhor Wilton, do senhor Antíssimo e do senhor Moacir, essa residência do irmão Elias Cordeiro também foi muito importante, se confunde com os anais, com os primórdios da nossa igreja. Olhem esse trecho que aparece, né, no site da igreja, eu fiz uma leve adaptação. Um domingo, o culto, a atividade era na casa do senhor Antíssimo. Outro domingo na casa do senhor Moacir, e outro domingo na casa do senhor Elias Cordeiro. Então, cada domingo, o culto, a atividade era feita na casa de uma família. Quando o pastor, o reverendo Euclides, não podia conduzir o trabalho,
O irmão Elias assumia a pregação com suas limitações e humildade, mas a palavra era estudada, havia um momento de oração e de cânticos. Esse é o registro que existe. Mais ou menos nessa época, assumiu o trabalho o reverendo Obadias Pires, da Igreja Presbiteriana do Guará I, a pedido do reverendo Euclides. Por alguma razão, o reverendo Euclides, que segundo a informação que nós acessamos, já pastoreava uma congregação da Igreja de Ceilândia, pediu um help, uma ajuda para o reverendo Obadias Pires, da Igreja Presbiteriana do Guará. Dessa forma, nasceu a congregação Presbiteriana do Cruzeiro, permanecendo assim por mais 7 meses. Então, no primeiro ano, 1980, a igreja, a nascente igreja, a congregação, se reunia nos lares. Aí uma foto do senhor Antíssimo e da senhora Ana Cruz, pais do senhor Moacir. Então, humanamente falando, nós devemos muito a esse casal, certo? A Igreja do Cruzeiro deve muito a essa família. Muito bem. Terceiro tópico aqui. Com a autorização do presbitério do Planalto, na época, nossa congregação, a congregação aqui no Cruzeiro, estava ligada ao presbitério do Planalto, não é? A igreja estava ligada, a igreja mãe da congregação estava ligada ao presbitério. Então, com a autorização do presbitério, assumiu a congregação o reverendo Getúlio de Souza, pastor da Igreja Presbiteriana do Guará II. Então, notem até aqui, 3 igrejas até aqui já foram mencionadas na plantação da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. A Igreja Presbiteriana de Ceilândia, presumo que seja a primeira, Igreja Presbiteriana do Guará I, Igreja Presbiteriana do Guará II. Em 1981, a congregação Presbiteriana do Cruzeiro era campo da Igreja Presbiteriana do Guará II. Segundo as atas, nessa época se juntaram ao grupo original presbiterianos que moravam no Cruzeiro Novo. Isto é, muito provavelmente, a Igreja Presbiteriana do Guará II, o conselho, o pastor, tinha conhecimento de que alguns membros da referida igreja moravam no Cruzeiro Novo e falaram, olha, a gente tem uma congregação que começou, que está funcionando no Cruzeiro. Então, se vocês quiserem, e aí algumas pessoas se somaram ao grupo original. Eu estou fazendo inferências a partir dos registros das atas. Em 1982, assumiu a direção o reverendo Saulo de Tarso Martins. A irmã Maria Viana já fez assim para mim. Isso quer dizer que ela gostava do reverendo Saulo Martins, porque se ela não gostasse, ela não teria feito assim. Certo? O trabalho era promissor, segundo os registros documentais, 63 pessoas. Em 1982, a média era essa, 63 pessoas. Um número expressivo. Uma congregação que havia iniciado 2 anos antes. A congregação Presbiteriana do Cruzeiro passou a se reunir no Centro Interescolar número 1 do Cruzeiro Novo. Eu joguei no Google para tentar achar, aí não apareceu isso não, apareceu o CEF, que é... O que significa CEF? Centro Educacional, o que mais? Centro de Ensino Fundamental. Aí apareceram 3 no Google, aí me complicou a vida. Então, eu falei, outra hora a gente descobre se é o 1, se é o 2 ou se é o 3. Mas o fato é que, a partir desse momento, certo, a igreja passou a se reunir em 1982, ou seja, quando o Misael e a dona Erotildes chegaram aqui com outros membros da família, eles encontraram a igreja no colégio, certo? Ocupando as 2 primeiras salas na entrada do colégio, que não podiam ser usadas à noite, percebam, As salas podiam ser usadas no domingo pela manhã, mas não podiam ser usadas à noite. Às quarta-feiras, reuníamos nas casas dos crentes, variando de lá em lá. Isso está na página ou fólio 1 do livro de Atas, verso na página ou fólio 2. Começou bem. Vamos ao ano de 1983. O ano de 1983 foi de provação para os membros da congregação, pois tivemos vários problemas no que tange à direção e ao lugar para nos reunirmos. A direção do colégio negou a concessão das salas para as reuniões. Nesse ano, contudo, chegou a família Veloso, muito importante desde então, uma família que Deus tem usado aqui, como tem usado outras,
para a edificação do seu povo aqui. A EBD, a Escola Bíblica Dominical, passou a ser na casa do Senhor Antíssimo e na casa do Senhor Moacir. Olhem as circunstâncias. As crianças se reuniam na casa do Senhor Antíssimo e os adultos na casa do Senhor Moacir. Então, não havia espaço suficiente para abrigar crianças e adultos. Então, se distribuíam, se dividia o rebanho, né? Uma parte ia para a casa do Senhor Antíssimo, outra parte para a casa do Senhor Moacir. No meio de 1983, o reverendo Saulo assumiu, né, o pastorado da Igreja Presbiteriana do Guará, e a congregação passou a ser dirigida pelo presbítero Abel José da Silva. Abel? Eu falei o quê? Eu falei Abel? Abel? Ah, não está escrito correto? Não, peraí, eu não estou... Eu falei Abel? Vocês estão ouvindo mal, desculpa. Abel, gente, que coisa, só para ver se vocês estavam acordados. Obrigado. Abel José da Silva. Então, quer dizer, além dos pastores que deram assistência, houve também esse irmão presbítero regente, Abel. O trabalho sofreu decréscimo, não por causa do presbítero Abel, mas por causa das circunstâncias. Observe esse registro na ata. Foi muito triste a chegada do fim de ano, mesmo voltando a contar com o colégio para nossas reuniões. Não foi realizada a festa de Natal e de Ano Novo. Parecia que estávamos desgarrados, com muitas pessoas viajando e outras indo embora do cruzeiro. Nosso pioneiro Antíssimo e Ana Cruz Reis e outros. Inclusive, Agenário Sampaio, este tesoureiro e em nome de quem foi comprado o terreno para a congregação. Então, aconteceu de que o grupo chegou a comprar um terreno para a futura igreja. A congregação foi reduzida a menos de 30 pessoas. Eram 63. Voltou a ser um grupo menor, menos da metade, 30. Para que a gente vá percebendo que na caminhada de uma igreja existem altos e baixos, né? Há momentos de muita empolgação, de muito entusiasmo, parece que realmente agora a gente vai organizar a igreja, mas aí surgem as pedras, surgem os espinhos, o número diminui. É um desafio, a dinâmica da vida, inclusive da vida cristã. Muito bem. 1984, o Conselho da Igreja Presbiteriana do Guará II enviou o seminarista Silas Valdemar de Souza Chaves, com esposa e filhinha. Obviamente, o seminarista era supervisionado pelo pastor da igreja, Reverendo Saulo. A congregação deixou novamente de ter o colégio para suas reuniões. Quer dizer, também aí um desafio, não é? Ora se podia contar com o colégio, ora não se podia contar, e quando se deixava de contar, vamos improvisar, vamos para a casa dos irmãos. O trabalho da quarta-feira ficou prejudicado pela ausência do seminarista que estudava à noite, é o que diz a ata. Inclusive, acrescentando, foi um ano difícil, o ano de 1984, assim como já havia sido o ano anterior de 83. 85, com a mudança de ano, começou nova administração da congregação, numa nova tentativa para solidificar o trabalho. Isso aí aparece na ata. Foi designado o seminarista Valderes. Quem aqui conheceu o seminarista Valderes? Olha, 1, 2, 3, exatamente. Calma aí, dona. Não adianta, não adianta novidade, não, a surpresa. Então, o seminarista Valderes veio servir com sua esposa. Notem o que é dito na ata. Foi uma bênção para a congregação esse casal, Valderes e a sua esposa. Ele começou a reconstruir a congregação, estou lendo nos termos da ata, convidando todos os que estavam afastados para solidificar uma congregação cheia de amor e união. Durante 6 meses, tudo correu muito bem. Então, depois de 2 anos de vacas magras, de muitas dificuldades, dizia o evangelista Moody que o maior problema da obra é o obreiro. Chegou o seminarista Valderes, o ânimo foi recobrado, passou a visitar, dar assistência, a buscar os desgarrados,
O ânimo foi lá em cima. Entretanto, no mês de julho, Valdério e Joana, um dos filhos, e a filhinha Glorinha morreram em um acidente de carro. Quer dizer, estava muito bom, não é, gente? Pedaço do céu na terra. Então, imaginem vocês, a nascente igreja, a congregação, administrar o dor da perda, o drama do luto, não apenas de uma, mas de 4 pessoas. Seminarista, futuro pastor, esposa, filho e filhinha. Voltou o presbítero Abel, aquele que já havia servido a congregação. Nossa congregação passou por um período de insegurança, estou lendo os termos da ata, sem motivação para se organizar em igreja, como se tudo que havia sido feito no passado não fora bom alicerce. Então, houve um momento aí de queda no ânimo. Veio pastorear o reverendo Francisco Lúcio, e a ata diz, talvez pelo fato de o pastor ter outras atividades e também pela falta de lugar para as reuniões, perdemos por alguns meses a utilização do colégio, o trabalho voltou quase à estaca zero. Estou lendo os termos da ata. Chegamos a alugar o Círculo do Operário no Cruzeiro Velho. Ainda existe esse lugar? Círculo do Operário? Existe sim, olha aí. A gente tem que ir depois aí, viu? Tirar uma foto para enriquecer aqui no próximo aniversário, ter imagens aí desses lugares, para nossas reuniões aos domingos. Foi efetivada a venda do terreno que a congregação comprara no Cruzeiro Velho. Não deu tempo, não é preciso falar agora, certo? Porque a feijoada está sendo preparada. Não deu tempo para descobrir por que o terreno que havia sido comprado foi vendido. Então, depois a gente vai tentar descobrir isso daí. Foi outro ano difícil para todos da congregação. Quem redigiu a ata escreveu, poderia apresentar este ano como tempo de choro das lembranças de Sião, fazendo uma alusão ao Salmo 126, certo? Ficamos como quem sonha, não é? Ou chorando, né? Agora já aqui, nessa altura, já pensando na feijoada aqui, os termos. Pessoal, de vez em quando eu vou falar umas palavras erradas. Por exemplo, domingo passado, terminou a aula ali, voltando para casa, minha esposa falou assim, você sabe como é que se escreveu inclui? A palavra inclui, você escreveu inclui com E. Como se escreve em espanhol, porque inclui em espanhol, né, vai inclui, Y e E. Irmãos, eu estou revisando minha tese doutoral para entregá-la em espanhol. Aí eu vim para cá, o chip não muda. Uma vez, como é que eu escrevi enquanto? Escrevi como escreve em espanhol. Em, separado, quanto. E projetei para uma sala de mestrado. Então, de vez em quando aqui, eu posso dar uma escorregada, né? Aí a gente coloca tudo na conta aí do espanhol, não é não? Muito bem. A direção voltou ao presbítero Abel. Aí veio pastorear aqui, né, o reverendo Francisco Lúcio, e o Salmo 126 diz assim, não é? Depois eu encontro aqui o versículo, certo? Muito bem. Aqui, uma estrela também visitou nessa igreja. Quem é essa aqui? Quem é essa aqui? Olha aí, gente. É de azul como hoje. Nossa irmã Maria Viana é outra pioneira, é outra da época dos 80 que Deus tem preservado em nosso meio. Dona Maria Viana, eu quero que a senhora diga exatamente o dia, o mês e o ano em que essa foto foi tirada. Estou brincando com a senhora, minha irmã. O importante é que a senhora faz parte da história da igreja. Muito bem. Tópico 9, vamos lá. Graças a Deus foi escolhido, diz a ata, um novo dirigente para a congregação do Cruzeiro para o ano de 1986, o então teologando Adroaldo Veloso. Teologando é aquele que estuda teologia, é o seminarista, certo? Até uma curiosidade, onde ele estudava, né? Porque o seminário aqui ainda não tinha seminário. Olha aqui, ó. O Seminário Presbiteriano de Brasília foi fundado em 99. Então, nessa época, ainda não havia seminário presbiteriano. Ele estudou na Faculdade Teológica Batista de Brasília. Diga. Salmo 126, 1. Beleza, obrigado, pastor. Né? Quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos como quem sonha. Obrigado. Muito bem. Então, 86, assumiu o trabalho o seminarista Adroaldo Veloso.
Aí a obra deu uma reaquecida. O ano de 87 foi um progresso a mais no trabalho. Tivemos um final de ano muito bom. Todos alegres e esperando o próximo para ver nossa igreja organizada. Quer dizer, a expectativa, o trabalho, a consagração dos irmãos pela organização da igreja. O ano de 88 já foi um preparo real para a organização. Estou lendo aí, tudo que está entre aspas são frases que constam nas atas. Assim, a história da congregação foi marcada por lutas, lágrimas, mas também por muitas vitórias. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo bem? Legal. Então, para terminar isso aí, pessoal, é só a década de 80. Ixi, pastor, agora... Pessoal, o senhor liberou aqui para o Misael aqui falar... Estou brincando, viu, gente? A gente vai se concentrar na década de 80, por quê? Porque essa época é a época mais, segundo minha avaliação, é a época mais desconhecida da igreja. Por quê? Porque dos anos 90 para cá a gente já tem várias pessoas que fazem parte da igreja. Mas nessa época de congregação, só aqueles, né, mais antigos que estão com boa memória conseguem recordar. Se a gente for lá para o início da década de 80, só o seu Moacir e a dona Lúcia. E aí depois o seu Jorge e a dona Maria Viana. Aí a gente vai avançando e a gente vai tendo mais gente que, como a própria família Veloso, né, e do presbítero Misael, já participando. Muito bem. Alguns aspectos para a nossa reflexão sobre a perspectiva da aplicação. 20 de março de 1980 é uma data importante que merece, a meu ver, entrar no calendário local. Não preciso fazer uma festa, uma celebração a cada 20 de março, mas cada 20 de março eu acho importante a gente lembrar que essa data marcou o início, né, do que hoje é a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Um segundo aspecto, o início do trabalho foi marcado pela iniciativa de famílias que vieram de Ceilândia. Isso mostra a força dos leigos na igreja. Por que é importante a gente pensar nessa direção, nesse sentido? Porque, às vezes, se cria e se desenvolve, se promove a ideia de que, para iniciar uma congregação, é preciso ter um seminarista, é preciso ter um pastor, é preciso que tenha um presbítero. A história da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro mostra que, mesmo quando não há um pastor, um presbítero, um seminarista, o povo de Deus, que é habitado pelo Espírito Santo, que tem dons, que conhece a palavra do Senhor, que tem a mente de Cristo, é capaz de fazer a obra de evangelização, é capaz de tocar o barco. Falando de uma maneira muito simplória. Uma das coisas que o protestantismo levantou é a não dependência do clero, é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos pregar o evangelho, todos nós temos dons e habilidades, e colocando tudo isso aí, né, nas mãos do Senhor, o Senhor pode abençoar, como tem abençoado o seu povo em vários lugares do mundo. Um terceiro comentário, a igreja começou nos lares. Hoje foi anunciado o grupo Gold versão grupo pequeno. Não é? No SMU, em Águas Claras, onde é que o Cléus e a Ivani moram? Qual bairro? Octogonal. A igreja nossa começou nos lares. Em 2024 foram implementados os grupos familiares. Estamos dispostos a frequentá-los? Quer dizer, é interessante, não é? É uma informação valiosa saber que a igreja começou nos lares. Estamos dispostos hoje, 44 anos depois, a nos reunir nos lares, pensando na evangelização e também no fortalecimento da nossa fé? Quarto comentário. As igrejas presbiterianas de Ceilândia, Guará 1 e Guará 2, participaram da semeadura no Cruzeiro. Participaram da obra que hoje é a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Devemos gratidão a elas. Seria uma gentileza de nossa parte, para dizer o mínimo, convidá-las para os aniversários seguintes, para dizer o mínimo, viu, gente? Inclusive, eu vou aqui dar uma sugestão, soprar uma ideia, né, e depois o conselho que vai avaliar. Oportunamente, bem pensado,
pensar na confecção de uma plaquinha ou de um mimo, né? E no próximo aniversário, quem sabe, convidar o pastor, certo? E entregar ao pastor, certo? Para que ele leve à igreja, certo? Um mimo, né? Um presente, um registro da nossa gratidão, porque eles participaram dessa obra. Por isso também a importância de conhecer a história, para que a gente não incorra na ingratidão, no esquecimento. Muito bem. Tudo bem até aqui? Ainda aguentam mais um pouquinho, um cadinho de história? Certo? Ainda dá mais um pouco, como disse o Moacir, né? O senhor Moacir estava lá tentando vender uma terra, lá em Paracatu, e aí ele pediu um preço, e a pessoa queria comprar, queria outro, e aí na negociação ele falou assim, isso que você quer pagar, não tem nem como colocar mais um pouco? Aumentar um pouquinho, não um pouco? Não é? Então, muito bem, e aí chegamos no dia 9 de abril de 1989, o dia da organização da congregação em Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. O que nos diz, ou nos dizem as atas? Nesse dia, no auditório do Centro Educacional, quer dizer, foi num colégio, às 14h40, de domingo, 14h40, 2h40 da tarde, meu amigo. 2h40 da tarde. Depois daquela feijoada, daquele churrasco, daquele arroz com piqui, depois do cuchá, 2h40, a comissão nomeada pelo presbitério Planalto, composta por quem? Reverendo Getúlio de Souza. Esse a gente já mencionou, ele foi um dos que participou aqui. Adroaldo Veloso, já era pastor, segundo me consta. E Obadias Francisco Pires, foi rápido aí o Misael. E os presbíteros João Catarino da Silva e Simoná Emerique Cerqueira, teu parente esse Emerique aqui, Joel? Olha aí, ó. Essa comissão deu início às formalidades necessárias para fazer da congregação a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Na ocasião, o hall é a lista de membros, contava com 72 membros comungantes e 30 não comungantes. 70 membros maiores, que já fizeram sua profissão de fé, e 30 membros menores, adolescentes ou crianças que ainda não fizeram sua pública profissão de fé, ainda não podem participar da Santa Ceia. Então, a comissão aqui começou a preparação da formalidade, do protocolo, do rito, às 14h40. Às 3h30 foi iniciada a assembleia. Porque quando se vai organizar uma igreja, é preciso que sejam eleitos presbíteros e diáconos. Muito bem. Às 3h30 foi iniciada a assembleia com um quórum de 63 membros. Um quórum excelente. De 72, meu amigo, de 72, você tem 63? Se a matemática aqui não me atrapalha, me ajuda, é praticamente 90%. Não é isso? É quase 90% dos membros estiveram presentes. Foram eleitos para o conselho presbíteros Cristiano Sérgio Laval, olha aí, ó. Está vendo aí? Aí já não é questão de espanhol, aí é questão do Brasil mesmo. Laval, mesmo com W. Adão Veloso, conhece o Adão Veloso? João Salles Ramos e Luciano Silva Fontinelli. Me consta, pelo que eu percebo, nenhum deles se encontra em nosso meio. Os três primeiros, Cristiano, Adão e João Salles, foram instalados e o último ordenado. Pastor, o que isso significa? Significa dizer que Cristiano, Adão e João já tinham sido ordenados em outra igreja como presbíteros. E aqui eles foram simplesmente instalados. E que o Luciano Silva não havia sido antes presbítero, ele foi eleito, como os demais, mas como ele não havia sido ordenado, ele foi ordenado nesse dia. Muito bem. E o corpo diaconal? Adriano Veloso, deve ser, presumo, irmão do Adão Veloso, irmão do Adroaldo, olha aí, está vendo? Viu como a história, uma coisa é ler história, não é? Os registros, a coisa é vivenciá-la. O Adriano é irmão do Adroaldo, que foi o primeiro pastor designado. Johnny Silvério Costa, Altino Alves Pinto, filho, Emerson Benedito Vidal e Sivaldo Bezerra Costa.
Pela ausência de registro, eu deduzo que todos esses foram eleitos e ordenados, eleitos, obviamente, né, porque houve assembleia e a assembleia elegeu. Nenhum deles havia sido diácono antes, todos eles foram ordenados para o diaconato, assim como Luciano Silva foi para o presbiterato. E os demais, Cristiano, Adão e João, foram instalados. Muito bem. Então, quer dizer, os trabalhos começaram às 2h40 da tarde, a Assembleia se reuniu às 3h30, certo? A Assembleia não é uma coisa, esse tipo de Assembleia aqui não é uma coisa rápida. O pessoal devia ter aí uma merenda, conhece a expressão merenda? É um lanche, certo? Algum bolo, algum café foi servido. E o culto, que horas começou? 8h04. 8h04. Ainda bem que abril não é um mês tipicamente caloroso. Então, 8h04, a ata não diz que horas o culto terminou, mas o culto teve louvor, teve oração, ordenação de oficiais, de presbíteros, de diáconos, nomeação do pastor, pregação. Eu suponho que esse povo reunido no dia 9 de abril não saiu dos colégios menos que 10 da noite. Então, às 20h04 foi iniciado o primeiro culto da recém-organizada Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Tudo bem? Olha aí veio uma comitiva aí, ó, do Havaí. Olha essa comitiva aí. Vejam se vocês conseguem reconhecer essas ilustres personalidades. Brincando, viu, pessoal? Essa foto é de 2006, do Encontro de Casais, parece que foi em Caldas Novas, é isso? Olha aí. Então, ali a gente tem, do lado de lá, o nobre presbítero Misael, com a sua digníssima senhora Adriana, depois ali um galã, quem é esse galã? O Sebastião, com a sua também altura, né? Um traje de gala, a irmã Hermelinda. Nós temos aí no meio, certo? Pelo que me disseram, o pastor Ian e a sua esposa Leda. Depois nós temos o Isaías, certo? Com a irmã Olga, e aí nós temos aqui, nossa, olha aí, ó. Quem é esse aí, Cleus? Olha o Cleus aí, e a irmã Ivani, certo? Então, temos esse grupo aí numa noite havaiana, em 2006, que com certeza, com exceção do pastor Ian e da irmã Leda, todos continuam em nosso meio, graças a Deus. Muito bem. E o barracão? Certo? O pastor geral fez uma cara. E aí, Rodrigo, o barracão? E aí, Vinícius, e o barracão? E aí, Gustavo, e o barracão? E aí, o barracão? Você já ouviu falar do barracão? Certo? E aí, barracão? Gira aí, barracão. Barracão. E o barracão, gente? Pessoal, antes de ser esse templo, nesse mesmo terreno, houve um barracão. E a gente não conseguiu nenhuma foto do barracão, mas de dentro do barracão. Também não deu para descobrir, antes de mostrar as fotos, olha, o cara já está mostrando, beleza, está perdoado, eu te perdoo. Não deu para descobrir a partir de que ano a igreja passou a se reunir nesse terreno. Não deu para descobrir isso. Se foi 89, porque 89 não deve ter sido, por quê? Porque a organização da igreja foi no centro educacional. Já em 93 a igreja estava aqui, isso é fato. Inclusive, é mencionado uma casa pastoral. Certo? Então, já em 93 a igreja estava aqui. Então, entre 89 e 93, não deu para descobrir quando a igreja passou a utilizar esse terreno. O fato é que houve um barracão. Vamos lá. Então, a gente tem umas fotos aí, certo? Pode passar a seguinte também, ó. Fotos de atividades sendo feitas nesse terreno na época do barracão. Hoje é o estacionamento, ó. A informação aqui fresquinha, quentinha, é onde hoje é o estacionamento. Aqui houve um barracão, aqui a igreja se reuniu por um tempo. Diga, presbítero. Pode voltar a foto aí, pessoal da produção. Vamos agora, chegou uma informação, a gente vai submetê-la ao teste da história. Dona Herô, realmente é isso aí? É a senhora naquela foto? Aqui, ó. Vem aqui, dona Herô, vem aqui, ó. Aqui perto de mim, aqui, ó. Aqui, eu aqui, ó. Aqui, ó. Olhe para mim, dona Herô. Porque no celular tá mais nítida.
Caleb pequenininho no meu colo, Misael. Caleb, né? Ó, aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui ó. É eu mesmo. É a senhora e quem? Caleb, meu neto. A senhora está mais jovem hoje. Acho que não é dele. É ele? Ó, aqui. A senhora lembra esse pessoal aqui? Sim, lógico. Maria Veloso, o irmão Adão, Bem, os menininhos no meio. tá certo, obrigado. Ó, ela, inclusive, a primeira foto é a irmã Herô, dizendo aqui o Misael, que é o neto Caleb, e a outra é a irmã Maria Veloso, certo? E na outra ponta com o Adão Veloso. Muito bem. Vamos seguir aqui adiante. E o templo? Aqui a gente tem uma foto, certo? Pode passar. Do templo, certo? Olha a cor aí, né? É o mesmo templo que a gente utiliza hoje, não deu para descobrir o ano, mas estava com essa pintura cinza, né? Com as janelas aí devidamente pintadas de branco. Muito bem, a gente já está aqui, praticamente, faltam já 3, 4 slides, a gente vai arrematar. Quais foram, a modo de recapitulação, certo? Porque, como a gente frisou no início, a história da igreja não começou em 1989. Na verdade, a organização em 89 só foi possível porque, durante 9 anos, irmãos, irmãs, pastores, seminaristas, presbíteros, labutaram aqui. Então, dirigentes da congregação, dirigentes da igreja na sua fase de congregação, entre 1980 e 1989. Segundo os registros, reverendo Carlos Fernandes Arantes, reverendo Euclides, ainda não foi possível descobrir o sobrenome dele, reverendo Obadias Francisco Pires, reverendo Getúlio de Souza, reverendo Saulo de Tasso Martins, presbítero Abel José da Silva, seminarista Silas Valdemir de Souza Chaves, seminarista Valderes, aquele que foi chamado à presença de Deus, reverendo Francisco Lúcio e o seminarista Adroaldo Veloso, que, por sinal, veio a ser, como a gente vai mostrar no slide seguinte, o primeiro pastor da igreja. Pastores da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Pode seguir. Muito bem. De um lado, os pastores titulares. Do outro lado, os pastores auxiliares. Certo? Vamos lá. Primeiro pastor, até hoje o pastor que ficou mais tempo, reverendo Adroaldo Veloso, de 1989, quando a igreja foi organizada, até 2004. Entre 2000 e 2004, ele teve como auxiliar o reverendo Marcelo Freitas. O segundo pastor titular foi o reverendo Ian Lima, que ficou de 2005 a 2008. Pelo menos por um ano, o reverendo Ian Lima teve como auxiliar o reverendo Humberto Costa de Souza. Por que a gente fala pelo menos um ano? Porque lá no site da igreja diz que ele, o reverendo Humberto, havia sido auxiliar por um tempo do reverendo Ian Lima. Então, deve ter sido pelo menos um ano ou alguns meses. O fato é que, quando saiu o reverendo Ian Lima, ele terminou, o último ano dele foi 2008, em 2009, mais exatamente de janeiro a novembro de 2009, o pastor da igreja foi o reverendo Humberto Costa de Souza. Eu estou lá na coluna da direita, na minha direita, na esquerda de vocês. Muito bem. Depois do reverendo Humberto Costa de Souza, que ficou menos de um ano como titular, veio o reverendo Joseni Magalhães. Certo? O reverendo Joseni Magalhães assumiu em novembro de 2009 e ficou até o final de 2011. Assumiu a igreja o reverendo João Coelho. E aí tem um detalhe, que me explicou o presbítero Misael. Quando o reverendo João Coelho assumiu a igreja em 2012, ele ficaria até 2015, o reverendo Joseni, que havia sido titular antes do João Coelho, passou a ser auxiliar e me parece que passou a trabalhar numa congregação, na estrutural. Muito bem, então, por isso é que o nome do reverendo Joseni, assim como o nome do reverendo Humberto, aparece nas duas colunas. Então, o reverendo Joseni havia sido titular, chegou o reverendo João Coelho, assumiu como titular, o reverendo Joseni passou a ser auxiliar, trabalhando na congregação no ano de 2012. Então, na prática, o reverendo Joseni ficou de novembro de 2009 até final de 2012. Depois do reverendo João Coelho, certo? Ou ainda durante o pastoral do reverendo João Coelho, o reverendo Júnior Cipaúba foi auxiliar do reverendo João Coelho nos anos 2014 e 2015. Saiu o reverendo João Coelho, assumiu como titular o reverendo Cipaúba, que era auxiliar. E ele ficou como titular de 2016 a 2019.
De 2020 em diante, é o reverendo João Geraldo Matos, 2020 até o presente. E esse que vos fala de 2022 até o presente. Certo? Então, esses são os pastores na fase já da igreja organizada. Muito bem. A gente aqui não teve tempo de preparar a lista de presbíteros, de diáconos e de outros irmãos e irmãs que, mesmo não estando ou não tendo participado, feito parte do conselho ou da junta diaconal, foram e têm sido importantes na vida da igreja. Como eu falei, isso aqui é um primeiro esforço, é um primeiro levantamento para a gente organizar nessa parte do histórico da igreja. Então, se Deus quiser, a gente vai, né, na medida que as condições forem favoráveis, a gente vai incrementando, enriquecendo isso. Vamos lá, para terminar. Uma foto do encontro de casais, teve aquele pessoal do Havaí que esteve aqui, né? Aqueles casais, pelo jeito, foi nessa ocasião. De onde vocês estão, né, a nitidez, né, para perceber quem é quem na foto não ajuda, mas a gente vai tentar mostrar aí. Quem que está no... É o Gustavo que está aí na projeção, é? Gustavo, do meu lado direito, lá na ponta, localiza aí o Sebastião e a Ermelinda. Ajuda aí, Cleus, o Gustavo aí, ó, no computador aí, ó, para ele localizar e botar o cursor sobre o Sebastião e a Ermelinda. Pessoal, do lado do meu lado direito, lá no canto, lá, ó, olha os lolos ali, lá no Chile fala os lolos, certo? Ele disse uma coisa ali, o simpático. Muito bem. Vem, nessa mesma pegada, vem mais para o meio aqui para a gente mostrar a barba branca do seu Moacir. Traz a foto mais para cá. Isso. Olha o seu Moacir aí com uma camisa com listras. Ó, ele e a irmã Lúcia. Conseguiram localizar, pessoal? Sim ou não? Não. O pessoal ainda está muito bem. Ao lado do seu Moacir, quase ao lado, o Isaías de camisa verde com a Olga. Conseguiram? Muito bem. Acabou meu conhecimento aqui. Se subir mais a foto, olha o Misael ali de camisa vermelha, ali no meio, ali, ó. O Misael e abaixo dele a sua esposa Adriana. Consegue colocar o cursor aí na altura do Misael? Será que dá para mostrar? Dá para ver, não é? Muito bem. Pode subir, vamos tentar mostrar o pessoal lá do fundão, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Outro dia me disseram aqui que lá atrás, deixa eu ver aqui, não sei se foi nessa foto que viram o Robson e a Graça. Eu não sei, tá. Depois aí, durante a feijoada, vocês vão ter a oportunidade de reconhecer mais gente. Quer dizer, moral da história, né? Alguns que estiveram nessa ocasião continuam entre nós, outros certamente já partiram a presença de Deus, outros estão em outras congregações. Muito bem. Outra foto aí, vamos mostrar outra foto aí, pode passar. Olha que fofura aí, gente, olha aí, ó, olha os coelhinhos aí. Ó. Parece, se eu não me equivoco, que a Jade, pode vir mais para cá, a de vermelha. A Jade é essa daí, é isso aí, Jade. Olha que coelhona, viu? Olha aí, olha o milagre do crescimento aí, ó. Certo, olha a Jade aí, ó. Talvez, pode reduzir a foto, né? Talvez os mais antigos, né? Reconheçam algumas das crianças que estão aí com essa fantasia, né? Eu não consigo reconhecer, tá bom? Vamos lá, vamos para a foto seguinte. Essa aqui é mais esclarecedora do que a anterior. Olha aí, ó. E aí? Essa aqui é a Tainara, desculpa, Tainara. Pode continuar aí. Isso. Ali é a Ingrid. Não é isso? A Ingrid ali, embaixo do rapaz que está com a camisa quadrangular. Certo? Então, a Ingrid... Vem aqui, mostra mais aqui o canto. Aqui, aí, ó. Aí tem a Sofia, a Ana Lídia. Lá atrás, ao lado do camisa quadriculada, tem um Gabriel. Diz que até o Thales está aí. Eu não consegui encontrar o Thales. Certo. Eu não sei quem é Natan, desculpa. Tá. Tá. Tá certo. Olha o Thales ali, não é? Aí.
Ah, tá bom, viu? Aqui é tempo real. Obrigado, viu? Joel, me deu um branco aqui. Euclides, o pastor, né? Quando a gente estava falando dos pastores, teve um que a gente não achou o sobrenome. Ficou só Euclides. Olha aqui, ó, tempo real. Obrigado, Joel. Euclides Luiz Ferreira. Eu já vou até aqui, aqui na minha projeção aqui, eu já vou editar, só que vai demorar, lá não vai aparecer não, viu? Muito bem. Obrigado, Joel. Então, tá. Agora a gente vai para o último slide, que encerra a nossa apresentação. Penúltimo slide. Como estamos hoje? Então, quer dizer, essa história começou em 1980. Vai lá, olha aí. Viu, pastor? Eu lembrei aqui da situação, irmãos, que até por causa do grupo de visitação que o pastor está organizando na igreja, nós chegamos aqui em 83, né, nossa família. Família humilde, minha mãe trabalhava como costureira nas casas, meu pai era cozinheiro, né? E a gente veio aqui assim com a mão na frente e outra atrás, chegando aqui no Cruzeiro. E meio perdido. A nossa igreja era de Planaltina, já era presbiteriana, na Vila Buritis de Planaltina, e era uma igreja lá que foi fundada por um missionário, pastor reverendo americano. Ele andava nessa região aqui de avião, evangelizando nessa região aqui, e implantou esse trabalho lá. E a igreja de Planaltina é uma igreja muito antiga, e criou essa congregação na Vila Estrutural, que era um assentamento lá, assim, como se faz hoje em dia, que é populacional aqui. E aí a gente estava aqui no Cruzeiro, com a mão na frente e outra atrás. E aí o que acontece? Para os irmãos terem uma ideia, a gente conseguiu alugar com muita dificuldade, irmão, não imagino. Se hoje é difícil, imagina naquela época. Um apartamento aqui no Cruzeiro, no quarto andar, para a gente chegar lá nesse quarto andar. E aí a gente não tinha ainda móveis, a sala estava ali, uma sala grande, assim, com um carpete vermelho, não tinha nada na sala, só o carpete mesmo. E no sábado toca a campainha. A gente fiquei meio escondido aqui, assim, ninguém sabia que a gente existia, mas alguém sabia, né? E aí toca a campainha, a gente fica naquela situação, uai, quem foi que descobriu que está atrás da gente aqui? Era o pessoal, o pessoal da visitação, viu, pastor? O Ministério da Visitação. O pastor de lá fez um contato com o pessoal da igreja aqui da congregação, e, de repente, apareceram lá os irmãos para visitar a gente lá. A gente morrendo de vergonha de receber os irmãos da igreja, mudando, né? Não tinha nada na sala, nem lugar para ninguém sentar, tive que sentar no chão, uns banquinhos assim para o pessoal sentar. E aí o Bob, né, que era o irmão do Adroaldo, filho do presbítero Adão Veloso, então foi lá, e uma simpatia impressionante. A gente ficou assim, impressionado com ele, porque alguns aqui conheceram o Bob é um sujeito alegre, animado, disposto, e já chegou assim quebrando todos os protocolos, sem cerimônia nenhuma, e brincando com a gente, conversando com a gente, já chamando para visitar a igreja no domingo, isso era num sábado. E aí a gente foi na igreja, né? Nessa época era no colégio, lá numa sala, a gente chegou lá para se reunir nessa congregação, nessa salinha do colégio, e sentamos lá, e de lá para cá, sentamos naquela cadeira lá do colégio, e até hoje estamos aqui. Então, o trabalho do Ministério de Visitação, como é importante, né, os irmãos aí que realmente vão atrás de pessoas que estão aí perambulando, estão perdidas, estão sem rumo, e podem se aproximar, aconchegar, né, trazer para perto, ajudar. Então, um trabalho importante que está sendo iniciado aí. Iniciado não, porque já vem vários trabalhos e estão sendo retomados na igreja, né? Obrigado aí pelo complemento, né? É como eu dizia, né? História. Uma coisa é a gente fazer o levantamento a partir de documentos, de papéis. Outra coisa é quem vivenciou essa história. Muito bem, para terminar, como estamos hoje? São algumas perguntas que a gente não vai responder agora, certo? Quando a gente estuda história, né, a finalidade não é simplesmente ter conhecimento, ter informação, mas que isso impacte nossa vida de tal maneira que a gente possa ser, pela graça de Deus, melhor do que
fomos ou temos sido antes. Como estamos hoje? Para onde vamos? Onde estaremos daqui a 10 anos? Teremos gestado e organizado uma nova igreja? A igreja aqui é fruto do esforço daqueles que plantaram a semente, regaram a semente e viram essa plantinha se transformar numa árvore. Cabe a nós também fazer esse movimento para que nos bairros, nas imediações onde não há uma igreja, isso possa acontecer por nosso intermédio. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa da tua benignidade e da tua verdade. A Deus seja toda a glória, hoje e sempre. Vamos colocar em pé e orar, agradecendo a Deus pela boa mão dele para conosco ao longo de toda essa caminhada. Senhor, todos nós passamos, alguns dos que estiveram aqui, que foram mencionados, outros que não foram mencionados, já não estão entre nós. Nós que estamos aqui também passaremos, mas o Senhor permanece. O Senhor estava aqui antes que os pioneiros chegassem e o Senhor continuará aqui depois que nós partirmos. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a aprender com as experiências positivas ou não do passado, para que no tempo chamado hoje, no tempo presente, nos consagremos e nos preparemos adequadamente para o amanhã, para o futuro. A melhor preparação para o amanhã é o uso adequado do hoje. Que o pecado da procrastinação, que é o de deixar para amanhã aquilo que pode ser feito hoje, não caracterize a nossa vida. Te agradecemos por todos aqueles que labutaram, pelos que estão labutando e por aqueles que o Senhor também trará no tempo certo. Abençoa as atividades desse dia, o almoço que teremos. Fica conosco, Senhor. Permita que estejamos mais tarde de regresso à tua casa para publicamente adorar o teu nome na companhia dos irmãos e irmãs. Oramos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém.